Senhor, uma vez mais perante a sua face, aqui no altar, motivo de gratidão, porque Tu provestes o meio para que nós humanos chegássemos até o trono da graça. E Tu ensinas na sua palavra que devemos ter ousadia para entrar no trono da graça, convictos de que seremos ouvidos, Pai. Senhor, já tem falado conosco através dos hinos que foram cantados para adorar-te, Teu santo nome. Que Teus filhos e filhas que abriram os lábios e abriram o coração para Te adorar, aceita este louvor, Senhor, para engrandecer o Teu santo e precioso nome. Pai, oro pelo pedido da irmã Mari, Senhor, pela bebê Helena ali em Jaciara, Mato Grosso. Ela está com aqueles problemas nos rins, Pai. E os médicos disseram que ela terá que tomar medicamento por toda a vida. Mas a nossa irmã Mari e nós cremos em milagres. Tu pode dar rins novos para este bebê, Senhor, e que a Helena possa ser feliz, Pai. E que ela possa servir ao Senhor, ter a oportunidade de também Te servir. Pai, eu oro pela irmã Cirlei Freitas, o irmão Tiago, que está em viagem para tratamento dos olhos do irmão Tiago. Estou certo de que já foram e que provavelmente já estão de regresso, porque as mãos do Senhor foi sobre eles. Irmão Ruimar em viagem, irmã Luzia, enfim, Senhor, todos os pedidos aqui presentes, Senhor, aqui local e através desta transmissão, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente e opera aonde existe fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos por amor do Teu nome. Amém, amém. Pode assentar. Estamos gratos ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade e quando você ajoelhar daqui 30 minutos, ore em favor da irmã Mari, ela pede oração em favor de uma bebê, a Helena ali em Jaciara. Os médicos, né, diz que tem que tomar medicamento o resto da vida. A gente não nasceu tomando remédio, que história é essa, né? Nós cremos que o Senhor Jesus é o remédio, né? Quem crê que Ele é remédio, diga amém. Ele é a raiz de Jessé, né? Então, é uma raiz que está em cima, não produz embaixo, né? Embora Ele tenha controle sobre tudo, amém? Marcelei Freitas também, não sei se já voltou ou está em viagem ainda. Está em viagem, está. Aham. Sim, senhor. Irmão Tiago Freitas está fazendo a revisão nas vistas. Irmã Luzia está lá cuidando da bebezinha dela, Karina, né? Deus abençoe. E, é claro, está lá em... Não é em Cuiabá que ela está, não. Ela está em Santo Antônio do Leveger. Deus abençoe. Irmão Ruimar também está em viagem e pede as nossas orações. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 120. Eu estou... ore pela irmã Dalvina também. A irmã Dalvina, ela tem um problema de saúde, né? Toda vez que viaja, depois que chega, então acaba dando, o estômago começa. Aí lá em casa os dois passam mal. O que ela come, ela passa mal, e o que eu não como, eu passo mal, né? É o contrário, se ela comer, ela passa mal. E se eu não comer, eu passo mal, né? Mas tá bom, vamos orar por ela. É uma guerreira, é uma companheira. Nós já estamos chegando aos 60, né? Estou chegando aos 60 agora, esse ano. 59, estou longe. E a gente faz um trabalho, e eu sou grato a Deus pela vida de vocês que me envia, né? Se não é os seus dízimos, se não é as suas ofertas, é impossível. Mas estou feliz de cumprir o seu desejo que o profeta tinha, daqueles ribeirinhos. Então, quando eu chego ali para mim, nossa, o meu profeta queria estar aqui, mas eu posso estar aqui porque Deus me deu irmãos e irmãs que me enviam aqui, né?
E eu sou feliz e grato a Deus por isso. Salmo 120, quero sentados mesmo, vamos conversar. O Salmos 120, segundo os estudiosos, o Salmo 120 e o Salmo 121 foi escrito pelo salmista Davi após a morte de Samuel. Então, quando o profeta Samuel morre, a intensidade com fúria da perseguição do rei Saul sobre Davi foi imensa. E se a gente aplicar isso na vida nossa, existe aquelas pessoas que Deus permite que elas também nos perseguem. Mas se tivermos confiança em Deus, como Davi venceu, nós também vamos vencer, né? Como cada um dos cristãos venceram, nós vamos vencer. Vamos ter lutas, vamos ter dificuldade, mas isso não vai desanimar não, né? Nem a perseguição, nem a nudez, nem fome, nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Então, assentados, o Salmo 120, verso 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Era um salmo curtinho, mas olha que pepitas. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Coisa boa é saber que Deus ouve, né? Mas aí ele faz um pedido, olha o pedido dele. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos. É complicado. Quando você está na batalha, quando você está servindo ao Senhor, com tudo que é em você, né, com todas as suas fraquezas, mas você está lá. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele vai me dar graça, e aí tem uns lábios mentirosos te difamando, né? Te falando coisas. Vamos ver o que ele diz aqui. E ele disse: Senhor, livra-me a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então existe essa classe de pessoas. Afinal, são 3 classes. Ele disse no 3, que te será dado ou que te será acrescentado língua enganadora? Tem que enganar. A pessoa passa a visão dela, o jeito dela, o estilo dela, né? E julga as coisas, a sua maneira, a sua visão. E ele disse no 4, olha a resposta que ele dá: flechas agudas do poderoso com brasas vivos de zimbro. Você já pensou quando Deus começar a colher? Porque as palavras, quando são lançadas aos ventos, elas é impossível recolherem. Mão grande só tem um jeito: arrependimento. Senão ela sobe para a eternidade e um dia te encontra. E ele chega a expressar assim como, até eu lembrei do Jair Pires, né? Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, não, eu não sobreviveria, né? Ai de mim que peregrino em Meseque, é uma região de pessoas ímpias, e habito nas tendas de Quedar. Ele teve que se refugiar entre os ímpios, porque não podia estar entre a sua gente. A perseguição do rei Saul foi ferrenha, ele não deu trégua. Aí ele disse no 7, pacífico sou, não quero briga, não quero guerra, eu quero a paz, né? Se possível for, tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele diz, pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram guerra. Ai, quanto mais você se explica, mais você se complica. Mas eu fiz um resumo aqui, mas assim, apanhando algumas escrituras do Salmo 120, ele está diretamente, se você observar, falando dos lábios mentirosos. O que o rei Saul inventou a respeito dele? O que o rei Saul acrescentou sobre a vida de Davi? Vamos pensar assim,
porque Davi quer dizer amado, né? Davi, ele é amado de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus. Todas as vezes que ele errou, que ele pecou, ele reconheceu. Ele chegou a orar uma vez: Senhor, expulga-me dos pecados que ocultos são. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Então você vê que Davi está sempre com o coração, mesmo errando, mesmo falhando, mesmo cometendo os pecados que ele cometeu, mas ele tinha uma grandeza que tem muita gente que não tem: humildade, né? Ele ia lá, pagava o preço, chegou a um ponto que o diabo uma vez incitou Davi a contar, fazer um censo de Israel, e aquilo não agradou a Deus. E agora então ele está dizendo assim que, na verdade, este salmo é um salmo de degraus, é considerado um salmo de lamentação, e ele concentra-se nas mentiras dos ímpios que afetam os justos. Então, da mesma forma que Davi é afetado e foi afetado por mentiras, nós também somos, né? Muitas pessoas amam nos afetar com a língua, né? Normalmente a gente dá o que há de melhor em nós. Uma igreja foi toda jogaram as merda de vaca em todos os vidros da igreja e sujou toda a igreja. Aí chegaram na igreja e perguntou: e aí, pastor, e agora? O que o senhor vai fazer? Ele falou: não posso fazer nada. As pessoas que fizeram isso, elas me deram o melhor que elas tinham dentro delas. Então a gente vai lavar, né? Então, as pessoas sempre vão te dar o melhor que está dentro dela. Se há amor, louvado seja Deus. Mas se não tem amor, elas vão te dar o que elas têm. Então aqui ele está falando sobre os lábios mentirosos que pertencem àqueles que atacam cristãos por sua fé no Senhor. Não tem outra forma, outro meio de atacar ou de criticar um cristão. Se é um cristão, ele vai ser criticado porque não quer beber, porque não quer fumar, porque não quer participar de algumas coisas. Aí ou é chato, ou é crentão, ou é crentona, ou é saiúda, ou é cigana, né? Veiona, e aí vai falando outra coisa para dizer. Então eles partem para crítica e mentira, porque é mentira. Desculpa, irmão, eu apertei aqui, porque é mentira. Deus não tem filho feio, Deus só tem filhos bonitos, não é? Então pronto. Então, bem-aventurado, aqui no Salmos 40, ele traz uma bem-aventurança para mim, para ti, para nós, que a gente precisa ver isso. Não ficar para baixo porque alguém acha que você não é crente. Muitos acharam que Jesus não era Deus, mas nem por isso ele deixou de ser Deus. Não é porque alguém te desconsidera, que você não é um cristão, que você não é cristã, que você não seja. Você é cristão, você é cristã. Você não segue a Cristo? Então é cristão. Cristãos é quem segue a Cristo. Amém? Então veja o versículo 4 do Salmo 40. Diz assim: bem-aventurado o homem que não põe bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Então aí vai descer ao nível de uma pessoa que está falando em verdades a seu respeito? Não, deixa que vá, né? Deixa que semeia a sua sementeira. Todo mundo tem uma lavoura, e a terra é o coração, sabia? E as palavras são sementes. Se falamos boas palavras, a nossa lavoura com certeza será uma boa lavoura. Se falamos coisas más, com certeza vamos ter uma lavoura com muita maldição. Aqui no verso 1 do Salmo 120, o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Então, ele ficou certo que, em primeiro instante, ele estava muito angustiado, e a angústia traz insônia, a angústia traz
incerteza, a angústia traz insegurança, a angústia traz pavor, traz medo. Ele ficou assim. Mas eu estou certo de que ele tirou um momento ali na presença de Deus, né? Não sei se foi meia hora, não sei se foi 10 minutos, 15. O irmão Brana ensina que se você dá 5 minutos para Deus, Deus recebe. Se é tudo isso que você tem para dar, Ele recebe. Se você dá 10 minutos, Ele recebe os 10 minutos, 15, meia hora. Então, Ele recebe tudo que você der para Deus, Ele recebe. Então, vamos dar o nosso tempo para Ele, correto? E eu não sei quanto tempo que Davi tirou. Então, ele disse, clamei ao Senhor e me ouviu. Então, ele saiu com certeza, com segurança, meio baleado, né? A gente fica meio caindo daqui, dali, meio tropicando. Mas, nossa, o Senhor me ouviu. Quem tem certeza que o Senhor te ouviu aqui, diga amém. Então, levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a minha cabeça, a sua cabeça. Não deixe o diabo te perturbar com os seus pecados confessados. Se confessou, Deus lançou no mar do esquecimento. Pronto, errou. Chega diante de Deus que Ele está pronto a perdoar. Amém? Mas no Salmo 140, ele expressa assim uma outra oportunidade e ele dá assim uma lição boa para essa gente que não tem o que fazer, né? Eu vou dizer assim que ela não tem o que fazer, porque se ela tivesse coisas melhores para fazer, se ela se desenvolvesse nisso, seria bem mais interessante. Embora a Bíblia disse que aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Não é questão de não ler ou ouvir, a questão é que lê, ouve, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Olha o Salmo 141, o que ele disse. Olha o pedido dele, livra-me, ó Senhor, do homem mau. Eu fiquei pensando assim, nossa, você vai ler a Bíblia, você não acha mulher, né? Só homem. É porque o homem só é completo se ele tiver ela, porque ela é o caráter dele. A sua esposa, meu irmão, é o que você tem por dentro. Seu esposo, meu irmão, é o que você tem por dentro, minha irmã, meu irmão, é o seu caráter. Então, ele é completo se estiver em você. Por isso que os solteiros são rapazes e moças, né? São rapazes e moças. Então, está dizendo, livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Aí você vai ver que Ananias e Safira, os dois não casaram até na mentira, não foram fiéis até na mentira, um não mentiu. Primeiro não chegou Ananias e mentiu, depois não chegou Safira e confirmou a mentira, e o Espírito Santo, então, lembrando essa diferença daqueles dias para hoje, é que lá a morte era física, mas hoje não, ela é espiritual. As pessoas estão andando, mas mortas. Por isso Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os mortos. É sério, não é? Muito sério. Então ele diz aqui no Salmo 141, livra-me, ó Senhor, do homem mau e guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração. Então, tem que ser do coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Meu Deus. Aguçam, olha as armas que eles usam no verso 3 do Salmo 140. Aguçaram as línguas como a serpente. Quem já viu uma serpente colocando a língua para fora? Ela tem duas guias, né? Olha as armas que essa gente usa, irmão, irmã, contra ti, contra seu testemunho, contra seu caráter. Então, te preocupa não, já falaram de Davi, já falaram de Jesus, já falaram dos profetas. Diz, aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Davi sabia muito bem o que era isto. Ele vivenciou isso, ele viveu isso. Então nós temos essa experiência dele para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Amém? E ele diz no 4, guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, as quais se propuseram transtornar meus ossos. Os soberbos armaram-me laços e cordas e estenderam a rede
ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Se a gente fosse olhar na Bíblia, nós ia ver do samaritano, do bom samaritano, né? Que fizeram com aquele gentil, né? O que fizeram com ele? Bateram, espancaram, passou o samaritano, passou os sacerdotes, mais um atendeu o samaritano. No verso 2, ele fala da língua enganadora. Enquanto aqui no verso 1, né, no verso 3, no verso 1, ele está pedindo que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. No 2, ele fala da língua enganadora. Olha como ele diz: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Você já pensou? Os lábios que falam mentiras e da língua que engana? Olha bem, irmão, olha bem, irmã. Nós temos tudo aqui escrito, nós temos tudo desenhado para que a gente não entre em desespero, mas que fique firme no Senhor. Não estou dizendo que a gente não se decepciona, não estou dizendo que a gente não se chateia. Claro, a gente é humano, mas a gente tem segurança porque temos palavras de vida eterna. Amém? Livra minhas almas. Então o salmista aqui, ele mostra uma angústia. Pelo menos dá a entender que ele está angustioso com as palavras perversas que ele ouviu a respeito dele. Ele foi perseguido, o exército de Saul perseguiu Davi. Né? A coisa aqui não estava boa, a coisa estava complicada. Então ele escreve o Salmo 12. Né? E no Salmo 12, a partir do verso 1, a gente dá para começar a entender estes versos da Bíblia. A questão é nós examinar. É que somos preguiçosos para examinar a Bíblia. É tão bom examinar as Escrituras, porque nela nós obtemos a vida eterna. Olha o Salmo 12, verso 1. Ele diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Já pensou? Pensa no casal, não pensa só no homem, pensa na mulher junto. Não pensa só na mulher, pensa no marido junto. Porque eles são completos, os dois. Deus tirou a parte feminina de Adão e fez Eva. Então nós encontramos a nossa parte em alguma época da vida, em algum lugar. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: olha como são petulantes, como são orgulhosos e atrevidas. Com a nossa língua prevaleceremos, são nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Quem é que vai dominar sobre nós? A boca é minha, a língua é minha, eu falo o que eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser. E fala mesmo. Agora, quando nós chegamos no verso 3, ele diz assim do Salmo 120. Ele disse assim: que te será dado? Aí tem uma vírgula, está vendo? Ele olha para a pessoa assim, ou ele manda, dá a entender que parece que, não sei se ele mandou um recado, né? Que te será dado? O que você vai receber? Qual é o seu salário? O que é que você está ganhando com isso? Se é cristão ou não, estamos todos nas mãos de Deus. Todos terão que prestar conta naquele dia. Todos um dia terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Se é cristão ou não, a diferença é o lugar onde estarão. Mas todos se presenciarão um dia. E bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, porque os que fazem parte da segunda ressurreição estarão embaixo do trono. Que te será dado? Ou que te será acrescentado língua enganadora? Ele foi muito direto, foi muito, direcionou a coisa assim, com muita sabedoria. Então o salmista pergunta: o que mais será feito para você, afinal?
O que você espera que vai acontecer com você depois da sua semeadura? Você é aquela língua enganosa? Que ganho extra você vai receber? Que ganho extra eles vão lhe dar pelo desempenho, pelo seu trabalho, pela sua preocupação? A língua é uma ferramenta especial pela qual grandes danos mentais e emocionais podem ser causados aos outros. Às vezes você não pensa o que você pode causar na vida de uma pessoa quando você passa uma informação que não é verdadeira. Se ela é verdadeira, já causa danos, e quando ela não é verdadeira, quando você só tem um lado da história, quando você só sabe um lado, você não sabe os dois lados. Para saber os dois lados da história, você tem que saber quem falou e quem está sendo, de quem está falando. Porque são dois lados. Então veja aqui no versículo 4, o salmista mesmo dá a resposta. Acho que nós nem vamos conseguir passar desse, né? Tão pequenininho e a gente não dá conta de passar, o tempo voa. No versículo 4, o salmista dá a resposta. Aqui ele faz a pergunta no 3 e ele dá a resposta no 4. Ele disse, flechas agudas do poderoso, né? Com brasas vivas de zimbro. Então a coisa não vai ficar boa sobre aqueles que lançam mancha sobre as pessoas que estão certas, que estão corretas. As pessoas não precisam estarem corretas na minha visão e nem na tua visão. Elas precisam serem corretas na visão da palavra, na visão de Deus. Então ele disse assim, então o Senhor o ferirá com maldição deste juramento como uma flecha afiada. E se nós formos para Deuteronômio 28, você vai ver que a maldição percorre atrás da pessoa por 7 caminhos. Mas nós vamos para Tiago, para ver o que Tiago fala para nós aqui no capítulo 3, a partir do versículo 8, e depois nós vamos orar. Não vai dar para terminar? Meu Deus, dá para fazer mais um culto, né? Daria para ir embora hoje. Deus seja louvado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Veja Tiago capítulo 3, 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, precisa de Deus, só Deus. Que pedacinho difícil. Em todos os aspectos e sentido, o problema maior é a língua. Na língua está o paladar. As pessoas só comem aquilo que é gostoso, aquilo que ela acha que é bom. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. A gente que é acostumado a comer carne, a gente que é acostumado a ter uma vida assim, se você partir para a fruta, e a Bíblia diz para nós comer a fruta cuja semente esteja nela. E agora tem umas que não tem semente, é muito mais fácil comer. Você vê que a tecnologia, a ciência só trabalha para descumprir a Bíblia. Quem já comeu melancia sem semente? Uva sem semente? Pupunha sem semente? Está ficando tudo sem semente. Piqui sem semente, misericórdia. Esse não veio do Goiás. Esse piqui não veio do Goiás. Então ele diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Como que foi que a serpente convenceu Eva? Com a língua? Como foi que Judas vendeu Jesus? Na saliva, falando sobre, ele recebeu uma proposta de dinheiro, eles convenceram ele, 30 moedas de prata. Ao 9, com ela a língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. E aí? E aí, irmão, você ainda vai falar da sua esposa? Esposa, você ainda vai falar do seu marido? Você ainda vai falar do seu irmão? Você ainda vai falar da sua irmã?
Com a língua você adora, canta, ora, jejuma, né? Porque domina a língua. Para não comer, você tem que jejuar. Aí você nem jejuar. Cada jejum, né? Cada tipo, né? Cada tipo de oração. Não era assim que os fariseus batiam no peito? Senhor, olha, nós aqui somos fariseus, né? Fariseu é gente finíssima. Não pense que fariseu, a Bíblia está dizendo, não desmerecendo, não, está exaltando. Nós aqui, ó, nós jejuamos, e nós entregamos o dízimo, e bambambam, e nós. O gentil, coitadinho, chegou lá e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou pecador, falho, eu não sou nem digno de chegar aqui diante do Senhor, tem misericórdia de mim. O que a Bíblia diz? Foi justificado. Então, veja, irmão, para nós fechar aqui, né? Com ela, verso 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Está certo isso? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, Hebreus capítulo 6, vou pular aqui tudo que eu tenho e vou para a mensagem de Hebreus 6, capítulo 6, segunda parte, parágrafo 19, o antigo 235. E eu disse, há somente uma diferença entre você e eu. Eu sou sincero sobre isto é certo. Todos nós gostamos de ouvir boas palavras ditas ao nosso respeito. Quem gosta de ouvir boas palavras ditas ao seu respeito, diga amém, amém. Todos nós gostamos, sim. E eu acho que é bom dizer boas palavras sobre isso. E se você deseja que alguém diga boas palavras sobre você, diga boas coisas a respeito de alguém. Amém. Essa é a maneira para fazer isto. Então você sempre dirá as melhores coisas que você pode sobre todo mundo. E isto faz com que a roda gire bem mais suave, bem melhor. Que Deus abençoe, ajude, acrescente a palavra dele em nossos corações, para que nós tenhamos assim uma boa noite aqui de oração. Quero fazer uma oração aqui e eu depois vou complementar com os nossos que acompanham-nos pela transmissão. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, com gratidão no nosso coração, te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Que a sua palavra seja acrescentada sobre os nossos corações e que sejamos ricamente abençoados. Aqui nesta noite, nós estaremos orando aqui no tabernáculo e nossos irmãos e irmãs espalhados por vários lugares também ajoelharão e buscarão a sua presença. Ouça as nossas orações aqui e a deles lá, e que possa acontecer um grande milagre de curas e libertações, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.